Olá pessoal, essa é a terceira parte dos vídeos sobre edição de dados vetoriais, tá? Então eu vou mostrar como que a gente pode agora, depois de editar, salvar o dado na camada que deu origem àquele dado, né? Então, para isso a gente precisa ter uma camada preparada para ser editada, né? Ela tem uma série de configurações que permitem essa edição. E eu só consigo fazer edição se eu fizer login. Então eu venho aqui no incluir camadas e tenho a opção de login. Vou entrar com o meu usuário aqui de administrador, pode ser outro, né, que você tem aqui criado aí na sua instalação. E agora eu vou adicionar aquela camada de bairros que a gente estava usando para teste. Essa camada está configurada para permitir a edição, ok? Então aqui eu vou dar um zoom para a gente ver os limites de bairro, ok? Bom, para eu editar, por exemplo, esse limite aqui de bairro, eu clico e obtenho a geometria, fecho o balãozinho e agora eu posso acionar as opções aqui de edição, tá? Então vejam que agora que eu estou no modo de edição, eu posso ver a lista de geometrias que eu capturei e tem mais opções aqui. Por exemplo, ela já vem com o nome da camada, porque ela é editável, tá? Se eu acionar a opção de apagar, ele vai pedir a confirmação, e eu removi não só a figura do mapa, mas eu removi, de fato, o registro na tabela, no banco de dados, tá? Se eu quiser editar, ao invés de apagar, eu venho aqui, capturo essa geometria, seleciono, ativo a edição, altero, e aqui na lista eu tenho essa geometria e eu posso então salvar. Veja que o dado foi salvo no banco, ok? A figura de fundo aqui em vermelho é o dado que está sendo já trazido do banco de dados, ok? E então, assim como eu editei a geometria, eu posso editar o formulário e alterar os dados, né? E depois, quando eu salvar aqui, né, se eu fizer uma edição, e depois que eu salvar, ele vai salvar no banco de dados mesmo, ok? Se eu remover aqui com X, eu só removo a figura da tela, tá? Não apago a geometria, não apago o registro do banco, tá? Se eu quiser adicionar, eu desenho. E aqui eu tenho a geometria, veja que ela não está associada a uma camada, tá? Porque eu estou incluindo um novo elemento na camada. Mas quando eu salvar, ele vai perguntar onde eu quero salvar. Na camada bairros. E agora sim eu tenho aqui um novo registro na camada bairros, ok? Que eu posso capturar e agora preencher os dados com o formulário. Vejam que ela é um registro vazio, né? Porque eu criei um novo. Bom, agora como que eu configuro uma camada para poder editá-la, né? Isso é feito lá no sistema de administração. Então, vou fechar aqui. Volto aqui para a tela inicial do E3GL e vou no sistema de administração. Aqui eu vou no catálogo, Map Files. Essa é a minha camada de bairros que eu estava trabalhando. Eu vou abrir as opções avançadas aqui. E aqui embaixo eu tenho a edição.
Aqui eu abro um formulário, onde eu tenho a opção permite edição? Sim. E eu tenho que informar os dados, né, sobre a tabela armazenada no PostGIS. Então eu tenho que dizer qual é o esquema onde está a tabela, qual o nome da tabela, qual coluna que tem os identificadores únicos dos registros, e essa coluna ela precisa ser do tipo serial, tá? Para eu poder, quando inserir o novo registro, o identificador ser colocado um novo identificador único automaticamente. E aqui também eu defino qual é a coluna nessa tabela bairros que contém a geometria. Com essas informações, o ITRGL consegue salvar os dados lá no banco. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Vou abrir o PGAdmin. E eu tenho aqui a tabela bairros com as colunas. Então eu tenho a coluna GID, que é uma coluna não nula, né, e que tem uma sequência aqui. É importante também que essa tabela, a coluna geometria, ela apareça na lista de colunas geometria. Então, no PostGIS, se você vier aqui no public, no esquema public, você vai ver que tem uma view aqui, ó, Geometry Columns. Vamos abrir ela aqui. Então eu tenho aqui a minha tabela bairros, ela tem o SRID definido, ok? Algumas tabelas, olha, não tem o SRID definido. Se eu não tiver o código da projeção definido aqui, eu não vou conseguir editar, tá? Porque ou vai dar um erro, porque na hora de fazer inserção ou fazer um update, eu não sei qual é a transformação de projeção que eu preciso fazer. Então é importante que o dado tenha essas configurações, tá? Então, vamos voltar lá, tabela bairros. Ela tem uma constraint aqui, ó, que força a validação para a projeção que eu quero, e ao inserir essa constraint, ele lá na tabela, na lista das colunas, geometria vai aparecer com esse SRID lá. Tá? Então, duas coisas, a gente precisa ter as colunas com essas características na tabela, e lá no sistema de administração eu tenho que fazer essas configurações aqui, ok? Com isso eu consigo editar a minha tabela. Tem uma outra questão que é preciso levar em conta, que é a do login, né? Então eu fiz login ali com o usuário admin, mas o ideal é que eu tenha um outro usuário, né, que tenha condições de acessar essa camada, e eu tenha um usuário definido lá no MS Configura que permita editar essa tabela, né? Essas são configurações de segurança que eu vou abordar em outros vídeos, ok? Então eu encerro aqui essa série de vídeos sobre a edição de dados usando o ITRGL. Um abraço.